Olha, eu comecei, como toda a minha geração, no cineclubismo. Eu começo a virar adulto em 64. Junto com o golpe de 64, eu começo a virar gente. E aí teve toda aquela época de repressão e resistência, né? Utopia e barbárie é sempre isso. Utopia é resistência, a barbárie é repressão. Então eu comecei em 1964. Quando estava virando gente, veio um golpe de Estado que aniquilou com as liberdades no Brasil. E, naquela época, os primeiros a resistirem foram os artistas e os jornalistas, porque os políticos foram caçados, os sindicatos fechados, a União Nacional dos Estudantes muito reprimida, fechada, as lideranças tiveram que se asilar, e aí sobraram os escritores, os artistas, né? E eles que começaram os primeiros movimentos de resistência à ditadura vieram daí. Veio do teatro opinião, né? Veio da música, veio do teatro, vieram os primeiros filmes, o Desafio do Paulo César Sarraceni, o Cara a Cara. O mesmo Deus e o Diabo do Glauber foi lançado logo, a primeira sessão foi no dia 13 de março de 64 e foi lançado depois do golpe, praticamente. Foi aquela, junto com a repressão nasce a resistência. Eu comecei a querer ser igual a eles, eu comecei a querer seguir nesse caminho dos artistas. E naquela época havia uma simbiose entre artistas e jornalistas, né? Os jornalistas escreviam, mas também eram articulistas. Então tem os artigos do Carlos Heitor Coni, do Sérgio Porto e tal, que começam a organizar essa reação ao golpe de Estado. E aí eu digo, eu quero ser igual a eles. E o que estava muito pegando naquela época era o cinema. Estava começando no Brasil o cinema novo, da França já vinha no Nouvelle Vague, havia um conhecimento deles, quer dizer, pessoal da França, jovens cineastas, o Godard, o Truffaut, começam a apoiar o cinema brasileiro, falam dos filmes brasileiros na França, o Brasil curte a Nouvelle Vague. E aí, tanto que eles são movimentos de resistência, quer dizer, né, começou na Itália no pós-guerra neorrealismo, vem para a França o Nouvelle Vague e no Brasil o cinema novo. A palavra novo está em tudo, neorrealismo, novo realismo, nova onda na França, cinema novo no Brasil. E aí começa essa resistência e eu quero ser igual a eles. Então eu começo a participar da coisa que era uma forma de você poder estar organizado, discutindo e debatendo a realidade, que são os cineclubes. Então eu começo a frequentar cineclubes em 64, 65, fundo um Cineclube Charlie Chaplin, e aí começo a participar dessa resistência através do cineclubismo. Em 66, aí vem, em 68, eu sou eleito presidente da Federação do Cineclube do Rio de Janeiro. Conheço o Almirante Negro, João Cândido, filmo com ele, eu sou a última pessoa a filmar com ele, a conhecer ele. Ele morre depois, ele morre em 69, e eu fiz uma entrevista com ele para fazer um filme sobre o Almirante Negro. E aí a história vai acontecendo, e eu em 68 faço filmo João Cândido, é o meu primeiro trabalho solo, e trabalho com o Paulo Alberto Monteiro de Barros, que faz um filme, um curta-metragem chamado Fantasia para Ator e TV, em que o ator é o ex-deputado e hoje um importante advogado Marcelo Cerqueira, a Leila Diniz faz uma participação especial, a Nara Leão canta, o Paulo Sui Coelho, jovem Paulo Batata, faz a trilha sonora. É uma geração que começa ali e eu começo. Então 68 para mim é um marco de um ano em que eu tenho um pequeno, modesto, mas um pequeno protagonismo
na luta contra a ditadura e na minha entrada no cinema, que é nesse ano. Em 1968, o AI-5 é no dia 13 de dezembro de 68. Eu tinha 18 anos de idade. E claro que foi um momento muito duro, mas eu me lembro da semana do AI-5, porque em setembro de 68, o Márcio Moreira Alves, o jovem deputado, fez um discurso contra as Forças Armadas que tinham usurpado o poder haviam 4 anos. E aí ele fez um discurso no Congresso, numa sessão morna, daquelas chamadas pinga-fogo, aquela coisa que ficam 5 deputados em plenário, você vai lá e fala o que você quiser. E ele falou, conclamando as moças a aquele ano não dançarem com os soldados nos bailes para marcar repulsa ao golpe de Estado. E aí os militares pedem licença para o Congresso cassar o mandato do deputado Márcio Moreira Alves. Naquela época precisava disso para processar no Supremo, tirar o mandato dele e processar, inclusive para botar na cadeia, por causa desse discurso. Quer dizer, na verdade, era um pretexto para mostrar o endurecimento do regime. O Congresso discutiu meses isso, estou te falando de setembro, o AI-5 foi em dezembro. Então o Congresso discutiu meses e em dezembro o Congresso recusou essa licença. Eu estava, no dia que o Congresso recusou essa autorização para processar o Márcio Moreira Alves, eu estava na casa de uma figura histórica chamada Alex Vianni. Foi um grande crítico de cinema, um grande protagonista, dirigiu alguns filmes, trabalhou com Alberto Cavalcante, era um comunista histórico, era uma figura muito linda e foi um pouco aquela pessoa mais velha que se aproximou da juventude que fez o cinema novo. Haviam 3 pessoas mais velhas que são fundamentais para a geração do cinema novo. Foi Walter da Silveira, na Bahia, que organizou o movimento cineclubista baiano e de aula de cinema, que fez a cabeça de Glauber e da geração dele. Paulo Emílio Salles Gomes, em São Paulo, e Alex Vianni, no Rio de Janeiro. Você não pode contar a história do moderno cinema brasileiro sem falar nessas 3 pessoas, porque eles formaram gerações de cineastas. E o Alex era uma figura muito bonita, muito militante, morava num apartamento modesto no Leblon, ali no edifício dos jornalistas. Era um prédio que o Getúlio construiu para abrigar jornalistas, e ele morava lá então, morava no Leblon graças ao Getúlio. A gente estava na casa dele porque nós íamos a Jacarepaguá para organizar o Cineclube Leila Diniz. E o velho Alex Vianni ia com a gente num Fusquinha. Fomos 5 pessoas no Fusquinha inaugurar o Cineclube Leila Diniz. Eu me lembro naquele Fusca do Alex Andrei Sampaio Bastos, que está aí até hoje, você pode entrevistar ele. Estava eu, estava o Alex Vianni. Eu não vou mentir para você porque a memória está rateando, eu não sei. A Leila estava com a gente, eu acho, e ela levou o Toquinho. E a gente num Fusca, saindo do Leblon até Jacarepaguá, quando não tinha nenhuma desses túneis, estradas, não tinha o túnel do Juá, não tinha a estrada para Barra da Tijuca, nada. E do Leblon para Jacarepaguá era uma viagem. Foi na noite que a Câmara anunciou que recusava a licença para processar o Márcio Moreira Alves, negava. E eu e o velho Alex, eu era um garoto de 18 anos, ele já era um homem feito, dançamos abraçados, ficamos dançando na casa dele de alegria, que foi uma coisa muito linda que aconteceu no Brasil. E aí nós fomos para Jacarepaguá e comemoramos, e
fundamos mais um cineclube, Leila Diniz com a gente, o jovem Toquinho, que era namorado da Leila, lá com a gente. E aí, quando a gente volta, e logo em seguida, 1 ou 2 dias depois, a memória também não me deixa precisar, é decretado o AI-5. E aí o velho Alex tem que sumir para não ser preso, e eu fico perplexo, olhando aquele retrocesso que nós vínhamos de um ano de grandes lutas e grandes vitórias, e terminava com uma quartelada na qual foram presas todas as lideranças civis brasileiras e artísticas, e foi uma vergonha, e aí começava a barra mais pesada da ditadura. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. A ida para o Chile foi uma opção minha. As pessoas me perguntam se eu fui exilado, eu digo que não. Eu fui no máximo, um autoexilado. Eu estava muito perdido aqui no Brasil. Em 1969, eu tenho um amigo meu que era cineclubista, que sequestrou um avião para Cuba. E se abateu uma baita repressão em cima de nós. Já era a época do AI-5, já tinha uma barra pesada na aeronáutica, que era o brigadeiro Burnier, que torturava. Foi uma época horrorosa da história brasileira. E eu tive que sumir. E tive que sumir meses. Estava em São Paulo no dia 4 de novembro, a 2 quadras de onde assassinaram Carlos Marighella. E aí eu vivi tudo isso. Graças à minha mãe, aos contatos dela e à perseverança dela, eu estou vivo aqui até hoje. Ela lutou muito para eu não ser preso, para eu não ser torturado. Eu consegui escapar e fiquei. Depois eu saí consegui escapar desse meu processo em dezembro de 69, graças a meu pai também, tudo que eles fizeram. E aí, de dezembro de 69 a setembro de 70, eu estava completamente perdido. Eu não queria, eu sabia que eu não tinha condição de aderir à luta armada, eu jamais me imaginei com um revólver na mão, não curtia drogas, não quis ir para o chamado desbunde, e vendo meus amigos morrerem, vendo meus amigos sendo torturados, meus amigos sendo drogados, eu não quero nada disso. No dia 4 de setembro de 1970, o Allende ganha a eleição no Chile, e aí em 1900, aí eu falei, no dia 5 de setembro, mais ou menos, saiu uma notinha no Globo, ou num jornal, o Correio da Manhã, que eu lia muito Correio da Manhã naquela época, lia muito JB também, saiu uma notinha, eleito o primeiro presidente marxista da América Latina. E aí eu falei, bati o dedo no jornal, falei, é para lá que eu vou. E aí eu queria ver como é que seria esse regime de construção do socialismo com liberdade, que ele prometia manter a democracia e tal, eu levou para lá. E aí, no dia 4, isso foi dia 5 de setembro, mais ou menos, no meio do caminho ele tomaria posse dia 4 de novembro. Tomaria não, ele tomou. E aí eu falei, vou para a posse do Allende. No meio do caminho, assassinam o general René Schneider, que era o ministro do exército chileno. E aí tem uma ameaça de um golpe de Estado, uma virada à direita. Eu falei, opa, espera, porque chegar ir em busca da democracia e encontrar outra ditadura, não. Aí quando se resolveu a coisa, que ficou segura a posse do Allende, eu fui. Eu cheguei no Chile, a posse dele foi 4 de novembro, e eu cheguei no Chile no dia 10 de novembro. Fui morar numa pensão onde moravam muitos brasileiros, e quando entrei na pensão estavam todos assistindo o reatamento de relações diplomáticas entre Cuba e o Chile.
Aí eu fiquei feliz. Aí fui numa banca de jornal, pedi o Jornal Comunista, falei baixinho, me dá aí o El Siglo. E o cara já conhecia isso, porque ele era jornaleiro perto da pensão de onde moravam e chegavam os brasileiros exilados. E aí ele disse, aqui no Chile você pode falar alto, pode pedir El Siglo. E aí eu pedi El Siglo e vi um jornal comunista comprado na banca de jornal legalmente depois de muitos anos. Acho que o primeiro da minha vida, porque o golpe foi em 64, de lá para cá não tinha sido editado mais nada comunista no Brasil. Então acho que a primeira vez que eu vi um jornal comunista foi no Chile, legal, em 1970, no dia 10 de novembro. Aí eu fui numa exposição da Universidade de La Habana, que estava acontecendo na Federação de Estudantes do Chile, e aí conheci umas pessoas maravilhosas, me convidaram para trabalhar no Natal da Unidade Popular, e eu já fui Papai Noel, e vestido de Papai Noel eu fui passear lá fui visitar hospitais, orfanatos, dando presentes em nome do governo da Unidade Popular. Depois balneários populares, o Allende construiu uns acampamentos maravilhosos nas melhores praias do Chile para operários que nunca tinham tirado férias, poderem viver férias maravilhosas. E aí eu trabalhei lá e minha vida no Chile nesse primeiro ano foi maravilhosa, e eu tenho a maior saudade do mundo. Estive no Chile até 72, e aí em 72 eu falei, eu quero ser cineasta, eu quero me formar, eu quero me construir como cineasta, então eu vou para a França estudar cinema. E aí cheguei em Paris em abril de 72, que ainda vivia os rescaldos de 68. Nós ainda vivíamos há 4 anos de 68, então ainda havia uma memória histórica muito grande das pessoas que tinham vivido 68, havia muita solidariedade, e aí foi muito fácil para mim chegar em grandes cineastas como Chris Marker, Jean Rouch, Joris Ivens. Bastava dizer que eu era brasileiro, estava chegando do Chile, que eles abriu as portas. E aí eu sou isso que você está vendo agora. La Spirale é um filme de 1973 a partir, terminou acho que em 74 ou 75. Na verdade, quando em 73 eu, do alto da minha irresponsabilidade, a barra já estava meio pegando no Chile, resolvi passar as férias no Chile, e fui para o Chile em julho de 73. Tinha tido uma tentativa de golpe do Estado contra o Allende no dia 28 de junho, que foi o Tancaço, eu não estava lá, e aí o Allende controlou. O Pinochet foi importante para controlar esse golpe, porque ele era o comandante da Praça de Santiago e ele que debelou o golpe, então as pessoas tinham o maior respeito por ele, o maior afeto. E ele foi muito inteligente, porque na verdade ele acabou com o golpe de Estado, controlou, mas na verdade naquele momento mostrou o controle que ele tinha sobre o exército. Então ele, de uma certa maneira, puniu os que tinham se precipitado, e ele preparou o exército para ele tomar o poder e ele ser o ditador durante 20 anos. Fui para o Chile em julho de 73, fiquei lá até o dia 5 de setembro, participei da última manifestação da Unidade Popular, fui para o Peru, fiquei no Peru até o dia 11, estava voltando para a França quando chegaram no aeroporto, quando começaram a chegar as notícias do golpe de Estado. E aí eu cheguei em Paris dia 12, dia 13, meus amigos já dizendo, esse cara é louco, ficou lá pelo Chile, mas eu na verdade, eu troquei de voo. Então eu voltei para a França e eu já era ligado ao Grupo Slon, do cineasta Chris Marker, que tinha estado no Chile em 72, ele era muito amigo do Costa Gravas, e aí ele fez o
participou do conjunto Costa Gravas no Missing, e aí todos eles tinham uma dívida de gratidão com o Chile, e o produtor Jacques Perrin, que tinha sido produtor do estado de sítio do Costa Gravas, não é o Missing não. O Missing é depois. O Missing é depois do golpe. Ele fez ele filmou no Chile, como se fosse no Uruguai, o sequestro da Mitrione. Então eles todos foram para o Chile, eles tinham uma dívida de gratidão com o Chile e resolveram fazer um filme sobre o Chile. E aí eu fiz parte do primeiro grupo que o Cris organizou para fazer esse filme. E nas reuniões para discutir produção e tal, ia o Cris Marquer, eu e o Régis Debray. Aí depois o Armand Matelar entrou no filme, entraram duas montadoras, a Jaqueline Mepiel e a Valérie Mailloux, e aí nasceu o grupo que fez o Espiral. Mas eu era muito jovem, imaturo, tinha 23 anos nesse momento, então eu apitei muito pouco nesse filme. Na verdade, eu estou nos créditos lá junto com o Cris, por uma bondade dele, porque teve meio que uns rachas lá na equipe, uma certa guerra de vaidades, e aí o Matelar teve um certo protagonismo, assumiu, e aí o Cris não botou o nome dele no primeiro time dos que fizeram o filme, botou e também, e aí entra Cris Marquer, eu e tal. Então eu devo a ele fazer parte desses créditos com também um certo protagonismo, mas eu, na verdade, não apitei muito nesse filme, e até para falar a verdade, eu não gosto muito do filme. Porque a preservação da memória é um ato de resistência. Assim também como a discussão da história, a reconstrução da história também é um ato de resistência. Eu não renego nada que eu fiz, e eu gosto muito dessa pegada histórica que meu cinema tem. Mas você também evolui como pessoa, e você também evolui como artista. Quando eu vou ver, por exemplo, uma exposição artística, quando eu vou ver a vida e a obra do Godard, eu vou ver a vida e a obra do Picasso. Eu fico vendo Picasso aos 15 anos de idade, as pinturas dele, aos 20, aos 30, aos 50, aos 70, aos 80, ele morre com 80 e poucos anos. Né? Então eu vou acompanhando a trajetória do artista e vou vendo o amadurecimento da obra. E o artista, ele muda ao longo da vida dele. Então, eu também me dou o direito de mudar a minha relação com a obra. Eu, durante esses anos todos, quer dizer, de 70 e poucos para cá, eu venho contando a história e com uma pegada de historiador. Se você vê, por exemplo, os anos do JK, do ponto de vista da linguagem cinematográfica, ele é mais imaturo do que o Django. O Django já tem uma pegada mais ousada. E isso vai acontecendo ao longo da história. Mas eu vou ficando mais seguro de mim como cineasta. E agora que eu já estou numa reta quase final, estou fazendo 68 anos esse ano, né, então eu já estou me dando o direito de olhar para a história com um certo gostinho de memória. Certo. E aí eu estou trabalhando com essa pegada mais das coisas que eu vivi e que eu estou contando. O JK é o primeiro, ficou pronto em 1980. Em 81 eu comecei a fazer o Django, ele ficou pronto em 84. Eles são irmãos juntos, porque eles nasceram dentro, inclusive, do mesmo movimento de resistência à ditadura militar, de reconstrução da democracia. O JK ainda foi em pleníssima ditadura, o Django já foi meio que participou da transição democrática, já foi considerado
o filme das diretas já e tal, mas ainda era ditadura. E o Tancredo é bem mais recente, de agora, tem alguns poucos anos, e na verdade é uma obra temporã, porque eu queria fazer ele meio que numa trilogia, mas nunca consegui os recursos, nunca consegui fazer, e foi o Roberto Dávila que conseguiu, e a gente fez junto, e o filme ficou muito legal, porque também é parte da minha biografia, né? Até eu me dou o direito de colocar um plano em que eu estou dentro do filme participando de uma manifestação pró-Tancredo. Quando o Tancredo veio inaugurar um comitê de jovens aqui no Rio de Janeiro, eu fui lá e aí eu me coloco nas imagens. Não cito meu nome, mas quem me conhece me reconhece. É o mesmo movimento, só que com épocas e funções diferentes, né? Porque o Tancredo é mais contemporâneo e as grandes questões da democracia já estavam resolvidas, né? Nós já estávamos indo para um movimento até mais complicado, né? Porque foi o último momento na democracia todos juntos, e agora no Brasil está isso aí que nós estamos vivendo. Eu com o JK e com o Jango, eu queria participar do processo de redemocratização do Brasil. Eu queria mostrar através do JK, porque os militares diziam que no Brasil a democracia não era compatível com o desenvolvimento. Eu mostrei o momento que o Brasil viveu, o maior surto de desenvolvimento foi o do JK, e o governo mais democrático. No Jango, eu queria discutir a questão da necessidade de justiça social. Não bastava desenvolvimento econômico, havia que dividir o tal do bolo. Eu fiz esses filmes com esse movimento. Os anos passaram, eu fui fazendo outras coisas, eu fiz Castro Alves, eu fiz Glauber, né, falar de um artista revolucionário, falei de um poeta revolucionário, eu fiz Oswaldo Cruz, eu tenho um médico revolucionário. Eu sempre trabalhei essa questão das pessoas que se dão para fazer algum tipo de renovação. O Josué de Castro é um personagem. Eu fui ao longo desses anos construindo esses personagens. E aí eu parei para pensar e falei, tem duas grandes injustiças na história do Brasil. Os militares, porque a gente acha que todo militar é golpista, todo militar é torturador, e na verdade, se você parar para olhar a radiografia do Exército Brasileiro, os golpistas eram menos, e os torturadores muito menos, eram setores específicos. Um grupo que nunca se falou nada são os advogados, que são aquelas pessoas absolutamente abnegadas, a imensa maioria deles nunca cobrou nada, todas elas correram risco de vida, inclusive, alguns foram presos, foram maltratados, para defender o direito à liberdade do outro. Então, eu queria discutir essas questões e consegui discutir. E acho que eu estou sendo desafiado hoje a discutir a questão da justiça. Para mim, eu acho que vai ser o grande problema desses próximos anos. E a questão da própria Constituição de 88, que a gente fala muito dela, e eu fui um defensor intransigente dela, mas com o tempo eu vejo que nós fizemos uma Constituição que foi balizada, voltada para o passado e não para o futuro. Então, quando nós lutamos muito pelos direitos dos políticos não serem processados pela justiça comum, a gente tinha muito mais na cabeça a imagem do deputado Francisco Pinto sendo preso por ter discursado contra o Pinochet quando ele veio ao Brasil pela primeira vez, do que a ideia de uma justiça que gerasse privilégio para os poucos que poderiam se apropriar de bens públicos e não serem processados por serem políticos. Então, eu acho que a Constituição ela foi baseada muito mais voltada para o passado do que para o futuro. E esse excessivo poder
que hoje tem o judiciário sobre o conjunto da nação, também é uma coisa nefasta. Então eu acho que a gente tem que discutir novamente o equilíbrio da sociedade. E aí entramos nós de novo, historiadores, cineastas, memorialistas, discutindo que mundo nós queremos viver no futuro. Eu não tenho meus faróis não iluminam para trás, eles sempre iluminam para frente. Eu estou sempre olhando para o futuro. Quando eu tenho esses 3 filmes que eu estou fazendo agora, Zéfiro, Santiago Álvares e Nas Asas da Panã, eu estou muito mais discutindo o mundo que eu quero viver e não o mundo que eu vivi.